Olá, bem-vindos a mais um podcast Elas por Elas e Delas. E hoje nós estamos trazendo um convidado muito especial, porque vai falar sobre um conteúdo que até soltei um spoilerzinho, que é muito pertinente. A gente vai mergulhar um pouquinho e trazer um pouquinho de teoria sobre. Mas assim, astrologia, gente, quem nunca falou assim, mas é porque é desse signo. Não vou nem me envolver por conta que esse signo é ruim. Ou então esse é muito bonzinho, até aproveitou, né, da situação. Então hoje nós estamos aqui para falar sobre astrologia, sobre estrelas, sobre mistérios. E convidamos ninguém mais, ninguém menos que Vitor Augusto. Bem-vindo, Vitor. A Van também tá super familiarizada, né, Van? Porque você falou que esse tema é muito bom para você, que você já usa aí no seu dia a dia. O duro que sabe o que eu... Depois eu vou... Oi, gente! Oi, gente! Tá frio, tá? Antes que vocês falem alguma coisa, nós estamos gravando. A Lília não sente frio. Tá até de barriga de fora. Eu sinto frio. Não, então acho que ela tá magrinha, não. Eu estou com frio. Eu até vou comentar com o Vitor, porque antigamente... Eu sou de 1900 e tralalá, não vamos falar anos, assim, né? A pele já confessa, mas antigamente o pessoal tinha até aqueles livros de signo. Hoje em dia eu falo pra minha filha, no caso, geração nova, sobre signo, ela não acredita e blá, blá, blá. Eu falei, gente, então a geração mais nova eu percebi... Várias pessoas que eu converso que não acreditam. Então, é uma coisa até que eu quero saber. Então, vamos lá. Lilian, fala aí suas primeiras perguntas. Ai, gente, por onde que eu começo? Vitor, mas se apresente. Porque você não é só um astrólogo, né? Você tem aí outras especialidades. Fala um pouquinho aí da sua história, da sua jornada. Fica à vontade pra gente seguir. Primeiro, muito obrigado pelo convite de vocês, de estar aqui. Eu sou Vitor Augusto, sou tarólogo, astrólogo, numerólogo e muitos ólogos. Se eu for descrever aqui, a gente vai ficar um tempão. Eu costumo dizer que eu sou um guru, eu sou um esotérico, né? Verdade, você é até bem conhecido aqui em Rio Preto como guru. Exatamente. Sério? Amei! Eu não sabia disso, ninguém me contou. Como guru, porque eu venho dessa junção aí de ferramentas místicas. Mas o que ela falou foi algo muito legal, porque lá no comecinho, eu lembro que na minha criação, né, minha mãe sempre foi fã de revistas e coisas assim, então sempre tinha nas revistas de fofoca, nas revistas de dieta, sempre tinha uma parte que era de signo, de astrologia, e, claro, o grande astrólogo do Brasil, João Bidu, que ele que foi o... Eu lembrei! Ai, meu Deus, me senti velha! Exatamente. E que tinha ali os livrinhos e que a gente ia... Então eu cresci vendo essas revistas de astrologia, aí no meio já tinha uma simpatia, tinha uma coisinha de tarô, então antigamente realmente isso estava, parece que mais dentro do dia a dia, né, das pessoas ali. Hoje isso acabou ficando mais segmentado, então, né, ainda é algo que tem muita visibilidade, que o pessoal gosta, mas há um movimento que ou as pessoas adoram e são fascinadas por astrologia, ou elas excluíram isso e veem como algo místico e que sem importância. E você acha que esse divisor aí, né, na cultura, né, de acreditar ou acreditar muito ou não acreditar, tá ligado um pouco com as influências de religião? Eu acredito que sim, né, que existe aí uma influência religiosa em cima disso, porque se a gente for olhar toda a religião que tem como base cristã ali, eles vão negar essa influência, mas existe um outro movimento que a gente vê também, que entre nós, os astrólogos, a gente acaba não gostando, hoje, até com o advento da internet, a gente fala que isso virou carne de vaca. Então, hoje, qualquer pessoa vai lá, lê alguma coisinha... Joga no miá e sai falando. E a gente tem várias pessoas aí hoje na internet que ficaram famosas falando de astrologia e que elas falam de um jeito... muito banal, muito carne de vaca mesmo, assim. E isso acaba passando um descrédito, né? Porque nós, como astrólogos, né? Tanto que eu faço parte do Instituto Ânima, que é uma escola de terapia e esoterismo, a gente vai até dar formações em astrologia, agora começa no final do ano. A nossa formação mínima de astrologia é de 2 anos. Nossa! Então, para você ser um bom astrólogo, para você sentar ali e ler um mapa de 1h30, mais ou menos,
você leva pelo menos 2 anos estudando muito para você conseguir fazer uma leitura séria. E hoje, com essa coisa da inteligência artificial, do qualquer um lê um livrinho ali e diz, só astrólogo. Mas isso acontece em tantas especialidades, né? Hoje todo mundo é médico, advogado. Assistir um tutorial no YouTube é o que eu costumo falar. O canal do podcast, por exemplo, ele é para trazer conteúdo, mas ele não é uma especialização, Sim. Né? Ele é para te trazer insights, te procurar um bom profissional sobre aquele assunto. Senão, a gente já pensou, você chega no médico, vai operar seu coração, você vai pesquisar sobre ele, e fala assim, assisti um vídeo no YouTube. Deixa... eu fiquei assim, ele fazia assim, então, né, as pessoas têm que ter esse discernimento também. Tem até recentemente uma notícia de algo assim mesmo, né? De um exercício ilegal de medicina, que a pessoa se dizia médica. Imagina, né? eu assisti todas as temporadas de Grey's Anatomy. Eu tô louca pra chegar em alguém e falar assim, gente, afasta e colocar o negócio. Eu sou médica já, vocês não estão percebendo? Já pensou? Já então, pensou. Assim, a internet tem os dois lados, tem né? Os dois lados, tem da facilidade e tem daqueles profissionais que com um pouquinho de leitura, de acesso, já se julgam especialistas ali e vão trabalhar. Exatamente. Ô, Vitor, a gente conversou nos bastidores e eu não quero deixar passar em branco a questão que nós estávamos falando, né? Até eu comentei, falei, a minha religião, ela tira de cogitação mesmo a questão da astrologia. Sim. Mas eu faço mesa radiônica, sabe? Eu tenho, assim, algumas coisas que eu acho inevitável a gente descartar. Eu acho até tolice da nossa parte falar que não acredita, não pesquisar, entendeu? É claro, tudo tem limite, mas eu acho que são fatores e evidências que está presente. Você trouxe uma informação histórica e que eu acho muito relevante você compartilhar com a gente. Isso é muito legal. Primeiro que a gente diz assim, a religião ela costuma ser uma garrafinha de água e a água é a espiritualidade, né? Então, muitas vezes a gente quer acessar o que está dentro, sem o rótulo, né? Porque a maioria das religiões elas vão ter essa formatação, não pode isso, não pode aquilo. E existe um mundo imenso de energias, de coisas positivas que a gente diz que o próprio Criador deixou para nós como recursos de ter uma vida melhor, Sim. Né? E essa questão, por exemplo, que muitas vezes a igreja católica ou a igreja protestante não vê a astrologia com bons olhos, mas a gente se esquece lá da história do nascimento do Cristo, onde nós temos a figura dos 3 reis magos, que, né, é o padroeiro dos astrólogos. E quando a gente fala que eles eram reis magos, esse mago não era o mago da magia, no sentido de que eles eram feiticeiros, mas eles eram magos no sentido de que eles sabiam ler as estrelas e eles conseguiram prever o nascimento do Cristo e acompanhar a história da estrela guia que guiou eles exatamente por cálculos astronômicos, movimentos do céu, onde eles entenderam que naquele momento aquela estrela denotava o nascimento de um ser divino. Olha só. Né? Então, a astrologia ela esteve presente ali naquele momento. Eles foram guiados pelo céu, né? E existe uma coisa muito maluca quando a gente olha na história também, por exemplo, durante todo o reinado da Inglaterra, os reis e as rainhas eles tinham conselheiros que eram astrólogos. E que a grande maioria são reinados cristãos, né? Eles eram cristãos, mas eles tinham como conselheiros ali os astrólogos para conseguir orientar eles do melhor momento, da melhor escolha de uma guerra, de um acordo político. Então a astrologia, ela sempre esteve ali. Lá no passado ela era mais unificada e com o tempo foi se separando ela como algo místico e como algo que iria contra as leis divinas, né? Eu penso que, assim, quando a gente fala, também tem muita objeção, quando fala assim, mas então se a gente falar de determinado signo, por exemplo, então significa que todo mundo é igual? Né? Eu não acredito porque não tem como ser todo mundo igual, essas características ser comum a todos desse signo. E as vivências, e as experiências, né? E a genética e tudo isso. Exatamente. A gente tem uma frase na astrologia que a gente fala assim, os astros inclinam, mas não definem. Então, os astros eles vão nos inclinar para um lado, mas eles não vão
definir quem nós somos. Isso são as nossas escolhas, as nossas experiências. E quando eu comecei a estudar astrologia, é muito legal você falar isso, porque eu sou um geminiano, bem geminiano. E uma característica do geminiano é a comunicação. A comunicação falante. Eu nasci no signo errado. Mas a gente vai entender aí, calma aí que você vai entender. E aí o que acontece? Eu, quando conversava com os outros amigos geminianos, eles eram pessoas mais frias, mais desapegadas emocionalmente. E eu sempre fui um geminiano muito ciumento. Aí eu falava, gente, tem alguma coisa de errado comigo. Eu acho que eu sou todo lugar que a gente lê, porque o geminiano é desapegado, porque ele é cabeça, os meus amigos geminianos também. Quando eu fui estudar astrologia, fui ler o meu mapa astral, primeira coisinha, ascendente em Escorpião. Então, a estrela que está acima de mim, ali, a que me acende, né? A que rege a minha personalidade, é Escorpião. E aí, um geminiano com ascendente em Escorpião, com toda certeza, ele vai ser muito ciumento. Diferente, por exemplo, de um geminiano com ascendente em Aquário, que aí ele vai ter ar com ar e ele vai ser super desapegado, super pra frente, super gelado. Então, que a gente cai naquela história do carne de vaca, eu não posso ficar falando só sobre gêmeos, ou que na verdade a gente fala muito sobre o sol, né? Porque quando eu nasci, o sol estava em gêmeos, mas aquele era um momento único, né? Por isso que a gente faz mapa astral, porque o céu, a hora que você nasceu, ele estava de um jeito, e aquilo vai definir toda a sua personalidade. Então, o sol a gente fala que é um detalhe, né? Ele é um detalhe, claro, ele vai ter um peso muito grande ali, mas você é como... A gente é como uma comida bem temperada, olha, você tem o seu sal, mas você também... Deus, na hora de te criar ali, ele te colocou um tempero X, que é o teu signo solar. Mas ele te colocou uma páprica, ele te colocou um limãozinho, e que são os outros signos aí. Então, você é taurina, né? Que a gente estava conversando aqui no começo. Você falou, eu sou muito comunicativa. Então, em algum lugar do seu mapa, talvez você tenha Gêmeos ou Mercúrio, que é o regente de Gêmeos, bem aspectado, que vai te dar esse tom da fala, né? De falar bem, de se comunicar bem. E isso faz todo sentido no Somos Únicos. Somos únicos, exatamente. Deixa eu fazer uma adenda aqui. Foca em mim, foca em mim. Ele falou no começo, e eu brinquei. Na hora que tava no off, a mesma brincadeira que eu fiz no off, eu vou fazer agora. Vocês viram a estrela cadente no dia 17 de maio? Fui eu. Agora escuta. Uma popstar. A modéstia é uma de minhas inúmeras virtudes. Pronto. Falei já. Mas eu sou muito dessas. Mas Deus colocou muita pimenta em mim ali. Eu sou brava, brincando assim. Eu até comentei no off, né? O taurino, ele tem a fama de preguiça e de comilão. Tá, eu como. Quando eu posso, eu como bastante. Mas, assim, eu não vejo essa outra... Tem muita coisa que o taurino tem, essa fama, e eu não tenho nada a ver. Eu falei, gente, eu acho que eu tô errada. Eu não tô no signo certo ali. Eu sou muito de beleza e tudo, mas eu gosto... Tem coisa que não tem nada a ver comigo no touro. Então, mas aí, bem, primeiro que você falou da braveza. A braveza é uma característica isso de touro, por né? isso que eu falei, ele caprichou na pimenta. Eles são amorosos são e bravos, né? É verdade. Tipo assim, a gente é muito amoroso, muito amoroso, mas na hora... Até porque quando a gente fala de um touro, o próprio signo já diz, né? Aquela figura, ela é uma figura brava, ela não é uma figura tranquila, né? Mas ela não é uma figura agressiva. Que exatamente, mas se você pegar o vermelhinho lá, o pano vermelho e balançar, ele vai até te matar. Então, fica a dica. Fica a dica. Mas isso que você falou das outras coisas muitas vezes você tem outros elementos ali no seu mapa que vão destoar um pouquinho do seu signo. O que acontece? Muitas vezes, eu já li alguns mapas astrais em que a pessoa, por exemplo, ela tinha o Sol em Áries. E aí a gente espera que um ariano seja uma pessoa super brava, super dinâmica, super agressiva, que eles são o fogo puro, né? Vingativo. E aí a pessoa tinha muito de peixes no mapa dela, tinha muita água no mapa dela. Então, você olhava ela tinha aquela cara de brava, só que a hora que ela abria a boca,
um doce, assim, sabe? Mas a pessoa de Áries com tudo em Áries, o negócio pega fogo. não, aí é igual se escorpião. aproximar. Gente, É. Ares com tudo em Ares. Eu Procura o conheço Vitor. gente desse jeito. Áries com tudo em Áries. Aí é Ô, mais- sim. Aí é mais Ô, desafiador. Vitor, se a gente fizer um bate-bola agora, signo por signo, você consegue falar pelo menos uma característica que vai ser marcante? Podemos, Vamos, lá. gente. Eu puxei até aqui a lista, ó. Vamos lá. Ele me deu uma ordem aqui. Ares, Força. Touro, Cuidado com o que você vai falar. Eu tô aqui. Amor. puxa saco. Mas fala a verdade. Não, você ia falar outra coisa. Fala a verdade. Amor. É sério? Amor? Ah, então tá bom, É, tá bom. amor. Gêmeos, Comunicação. Câncer, Família. Leão, Vaidade. Virgem, Organização. Libra, Equilíbrio. Escorpião, Poder. Sagitário, Liberdade. Capricórnio. Trabalho. Ai, glória a Deus! Gente! Com dinheiro, ligado assim, só pra saber. Aquário. Futuro. Peixes. Espiritualidade. Ai, que lindo. Ai, que lindo! Não, mas você sabe que, olha, eu já vou aproveitar que eu estou aqui, eu posso, já vou fazer uma consulta. A minha filha nasceu em 2009, no último dia de Câncer, que foi uma lua, que não sei, nossa, gente, eu fiquei acordada a noite toda. E a minha filha é tão câncer, tão câncer, tão câncer. Gente, ela é muito, você falou família, eu já, família. Tem a ver quando a pessoa nasce, por exemplo, ela nasceu num eclipse, foi um eclipse que teve, Nossa. que era o eclipse que não ia ter mais, era um Ai, eu tô eclipse arrepiada. super diferente. Tem a ver quando a pessoa nasce num eclipse, assim, desses... Isso Tem- traz, tem- algumas traz algumas características. marcantes, sim. Eu tô usando um exemplo de ser minha Sim. filha, mas é uma coisa que ficou guardada. Sim, sim, E eu sei que tem isso- muita gente que já nasceu nessas Na coisas. verdade, tudo isso são desdobramentos dentro da astrologia, e aí a gente cai naquele que, por isso que ela é um estudo complexo, porque se você nasceu num eclipse, você vai ter determinadas tendências. Se você é uma pessoa que nasceu com o sol nascente, você nasceu nas primeiras horas da manhã, você tem uma energia X. Se você nasceu com o sol se pondo, você vai ter uma energia Y. Se você nasceu de madrugada, quando não tinha luz, Olha. e até mesmo a lua. Quando você nasceu sobre uma lua minguante, sobre uma lua cheia. Tudo isso vão te dar temperos ali que são únicos, né? Então a gente avalia tudo isso. Quando a gente faz um mapa astral, que nem eu brinco com meus clientes, eu falo, me dá pelo menos uns 20 dias para eu fazer um mapa astral. Nossa, não é só jogar lá na não. IA. Não, vamos jogar no IA, pera! Né? E na verdade, assim, você pode até jogar lá na IA, que ela vai te dar a descrição do seu mapa, porque isso hoje Uma tem coisa muito programas. meio genérica. Não, ela vai te dar as posições. Então ela vai falar: olha, você tem seu Sol é em Capricórnio na casa 4, seu ascendente é em Gêmeos na casa 2. Isso, qualquer site que vocês entrarem da internet, eles vão te dar, né? Só que você interpretar tudo isso, e você interpretar tudo isso junto, que é o segredo do negócio. Por quê? Mesmo se você... eu chego, por exemplo, chega para mim algumas pessoas que falam: Vitor, eu entrei num site, eu comprei o meu mapa. Só que é uma coisa muito genérica, porque ele vai ler tudo fragmentado. Sim. E aí eu preciso entender que a sua junção do seu Sol mais a sua Lua mais o seu ascendente, aquilo ali vai gerar uma característica. Porque se eu ler tudo fragmentado, aquilo pode não fazer sentido nenhum. Vitor, quando eu faço uma leitura, então, com um especialista, como você, que vai mergulhar e que vai me dar uma resposta bem profunda, eu consigo trazer isso para um impacto pessoal, para eu melhorar, para eu colocar em prática no meu profissional, no meu relacionamento? Olha, com toda certeza. A gente diz que a astrologia ela é o grande tchan do autoconhecimento. Por quê? Até quando a gente fala o mapa astral, né, o seu mapa natal, ele vai descrever quem é você. E ele vai responder uma das perguntas que as pessoas mais têm, que é: o que eu estou fazendo aqui? Né? Eu faço essa pergunta todo dia. Exatamente. Existem alguns pontos no nosso mapa astral, como o meio do céu e o nó do norte, que a gente lê ali na astrologia, que eles dizem: o que eu vim fazer aqui? Qual que é a minha missão nessa vida? E tudo isso a astrologia nos dá.
E ela também vai nos dar, olha, você tem um desafio em determinada área, que aquilo vai ser desafiador durante toda a sua vida. Você tem uma facilidade para isso. E hoje a gente consegue fazer mapas específicos. Então, tem gente que chega para mim, né? Eu atendo muitas vezes pessoas que estão ali, 17, 18 anos, Vitor, eu não faço a mínima ideia do que eu vou estudar, do que eu quero ser, eu penso nisso. Olha. Você consegue fazer um mapa profissional da pessoa. Então, você vai ver alguns aspectos ali que vai falar, olha, você tem mais facilidade com isso, com aquilo, dentro da sua missão, o que dá? A gente faz mapa afetivo, a sua Vênus, a sua Lilith, a sua Lua, para entender como é a sua vida amorosa. E a gente faz sinastria amorosa, que é o seu mapa astral mais o mapa astral do Boy Magia para ver se combina. Eu tô tranquila nesse departamento. A gente faz isso antes de Não, casar. mas é bom fazer antes, Van. Não depois que já tá no relacionamento. Eu arrumei né? gato, gente. Eu tô feliz com os meus gatos, com o Sam e com o Castiel. Desisti do amor. Acabou. Não quero mais esse tipo de... Eu estou... Acabou. Pra mim já não existe mais isso. Eu assisto os filmes assim, eu vejo as novelas e falo... Tudo besta. Você já pensou se a gente faz seu mapa astral e a sua missão nessa vida é aprender a se relacionar? Não, eu me relaciono bem. Menina, nem te conta, me relaciono bem. Mas a parte amorosa, Deus não me mandou pra isso. No amor No mesmo. amor não. Às vezes é não. o desafio que tá te bloqueando. É aquilo que eu falei pra Lilian no outro episódio. Se for pra aparecer alguém na minha vida, tem que me proporcionar muito mais do que eu já me proporciono. E, gente, eu me proporciono muita coisa boa. Então tem que rebolar, senão, filho... Isso é a cara do taurino, essa fala. É! Muito tom. Agora me senti taurina. Tudo que é toda ligada ao luxo, à vaidade, às coisas boas, né? Ele gosta, a gente costuma brincar na astrologia, que todos os 5 sentidos de touro são muito apurados. São muito. Então, o touro, quando ele põe uma coisa na boca, ele fala, meu Deus, que gostoso! Né? Quando ele pega num tecido, ele fala, ai, que coisa, que sofá gostoso, é que muito. perfume. Todos os 5 sentidos do taurino são bem aflorados, assim. Fala um pouquinho de mim. Vamos falar de Capricórnio. Você é a Lilian! Capricórnio, olha. Porque também é mal visto. Capricórnio, Capricórnio, o que a gente escuta aí no Sim. clichê é o quê? O coração frio. É o Então, prático. Capricórnio é uma figura muito delicada. E eu atuo como terapeuta também, né? E quando eu comecei a atender, eu tinha uma restrição a atender Capricórnio. Pronto, ela nem vai dormir hoje à noite. Sabe por quê? Capricórnio, tanto que a hora que eu cheguei aqui perguntei o signo de vocês, ela é terra, você é terra. Só que Capricórnio é a terra no seu estado mais condensado. Então, assim, para um capricorniano mudar, ou ele precisa ter sofrido muito naquilo e ele fala, agora já deu. Ou o externo dele precisa ter mudado muito, ele fala, eu não consigo permanecer na mesma dele, porque ele é um signo inflexível, como a terra. Uhum. A gente fala de uma rocha ali, né? Então... A gente prefere se retirar do que a mudança. Do que ficar ali, ele não é maleável, né? E isso traz a má fama. Só que o que acontece? Ninguém trabalha igual Capricórnio. Capricórnio é a força do trabalho, né? A gente brinca que o Capricórnio ele seria a personalidade do pai. Sabe aquele paizão que sustenta a família toda, que quer ver todo mundo junto ali? Essa é a personalidade de Capricórnio. E eles são teimosos, tanto que o símbolo de Capricórnio é uma cabra montanhesa, aquela que escala montanha. Então, Capricórnio, quando ele põe na cabeça que ele quer chegar num lugar, que ele quer fazer um negócio, ninguém tira ele. E eles são excelentes para trabalho, eles são fortes, vocês têm uma resistência física, né? Muito, muito grande. E Capricórnio é como a Terra... Eles são muito leais, assim. Então, o amigo de Capricórnio é um amigo muito leal, que você pode contar com ele para todas as horas. Sim. São pessoas que não têm preguiça. Eu vou fazer uma mudança de casa, vem me ajudar a fazer uma mudança de casa. Não, antes de pedir ajuda, a gente vai estar falando da mudança, a gente já está criando estratégia, fazendo funcionar ainda. Vou mudar o ano que vem, já criei estratégia. Capricórnio é aquele amigo do, furou o meu pneu, eu preciso que... Não, eu vou... Que bom saber! Ele tem essa coisa do fazer, da utilidade, da praticidade, né? O que é difícil para Capricórnio? É difícil para Capricórnio falar do que ele sente. É verdade. Então, não é que ele tem o coração peludo,
porque esse aí não é Capricórnio que tem coração peludo. Depois a gente até pode falar quem tem. Mas Capricórnio não tem. Só que pôr pra fora, porque ele é a rocha, né? Então ele tá ali, tudo condensado, tudo guardado. Pra ele pôr pra fora é muito difícil falar. Então, fica a dica aí, ó. Quando um capricorniano ou uma capricorniana falar eu te amo, eu gosto de você, você é muito importante na minha vida, você saiba que você é muito importante na vida daquela pessoa. Porque você não esquece desse corte, viu? Eu não vou esquecer que você vai ter que me ajudar na mudança. Eles não são de falar isso. É muito difícil. Muito difícil. Um adendo rapidinho, você comentou sobre Capricórnio é terra, né? Sim. E nem touro, eu sei que é terra. Touro né? é terra também. Mas e como funciona essa parte? Porque assim, tem o terra, tem a água, como funciona o ar? Nós temos 4 como funciona? elementos. Isso tem a ver com signos? Tem a ver com E signos. como funciona isso? Né? Então nós temos terra, fogo, água e ar. Então a gente tem pessoal do fogo, Leão, Sagitário e Áries. E aí a gente tem as misturas, né? Então a gente fala que Áries, por exemplo, é o fogo no seu estado mais puro. E Sagitário, ele é fogo com ar, por isso que ele é livre, que ele tem esse dinamismo. Então a gente tem essas misturas. Então, pessoal do fogo. E aí a gente entende. Qual a característica do fogo? Que é quente, que é rápido, que é intenso, que tudo é muito. Sexualidade, né? E a terra? Então vamos lá. Fogo, signos, Áries, Leão e Sagitário. características. O do próprio elemento fogo, a impetuosidade, a coragem, o dinamismo, a sexualidade, são bravos, né? É a intensidade, é o pessoal da intensidade. Aí a gente tem o ar. O ar é Libra, Aquário e Gêmeos. Que aí a gente tem no ar a cabeça. Então é a inteligência, o pensamento rápido, a comunicação, a criatividade, as ideias. É o pessoal que é regido pela cabeça. A gente tem a água. Peixes, Câncer e Escorpião. Na água a gente tem coração, sentimento, mágoa, amor, passado, espiritualidade. Então a gente já tem um pessoal mais melancólico, mais dramático, só que mais muito harmonia dramático. também. E aí a gente tem terra, que é Touro, Capricórnio e Virgem, que é o pessoal da praticidade, que é o trabalho, a ação, o corpo, a vida terrena, o dinheiro, as conquistas, né? Aí é a representação do corpo. Mas no caso você falou que a Capricórnio, terra. Tem esse negócio de terra não combina com terra com água, fogo apagado. É ruim ter. É ruim, tem alguma coisa. Porque a gente se dá bem. Tô dando um exemplo nosso aqui. Sim. Tá? Só pra tirar essa dúvida dos elementos. De uma forma geral, a gente vai dizer que, assim, a relação dos iguais, ela é sempre, se for muito igual. Então, por exemplo, eu já tive namorado geminiano. E pra mim foi uma coisa terrível, provei do meu próprio veneno, né? É verdade. Entendi. Porque é o igual, e o igual com o igual é que nem um imã, né? Quando eu ponho igual com igual, ele se repele. A amizade da terra com a terra, ela se dá bem. Mas talvez, quando eles moram juntos, quando eles se relacionam muito tempo ali, começa a ter um atrito, mais que nem o Touro e Capricórnio. Eles ainda vão conseguir. O mais difícil é ele com ele mesmo. Né? Então, não só do mesmo elemento. Não só do mesmo grupo. elemento. Ao contrário, o mesmo elemento, ele vai conversar muito bem entre ele ali. Sim. Né? Então, eu tenho muitos amigos de aquário, de gêmeos, o meu marido é aquariano. Então, porque o ar com ar, ele conversa ali. Entendi. Isso é interessante, me faz refletir, como se fosse aquele teste comportamental que a gente faz, né? Sim. Então, por exemplo, eu tô com terra, ela é prática, ela é dinâmica. Se eu pego alguém, por exemplo, que é da água, que é mais melancólico, eu já atropelo a pessoa porque não tem paciência com ela. Sim. É muita melancolia, eu já acho que não faz sentido aquilo lá, tá potencializando uma coisa que pra mim eu já teria resolvido. Aí o que a gente costuma dizer é assim, o oposto da terra é o ar. E o oposto da água é o fogo. Então, por exemplo, Virgem é um signo muito organizado. E Gêmeos é um signo muito desorganizado. E eles são regidos pelo mesmo planeta, inclusive. Só que um é terra, praticidade, organização, disciplina. O outro é caos, movimentação interna.
se eles ficarem juntos, eles vão ter seus desentendimentos Vai ali. ser É impossível? Não, não é impossível, mas a gente diz, olha, Sacrifício. é um sacrifício, tem um desafio. Tem um desafio Não, ali. porque eu coloquei em pauta, gente, não é porque nós estamos aqui, é porque é um exemplo, a gente tá aqui. Sim. Mas quando eu pego assim, a Lilian tá aqui e eu tô aqui, a gente. Sabe quando flui, funciona? Sim, Em pouco tempo a gente resolve tanta coisa junto. Então, assim, sim. dá certo. Então, por isso que eu queria saber da dúvida da terra. Mas e funciona bem. As duas Funciona, organizadas, as duas é funciona. rápidas, as duas é prática. Para trabalho é excelente que você trabalhe com pessoas. E a terra, ela é prática, né? O que talvez seria complexo, por exemplo, se você colocar 2 pessoas de peixes para trabalhar junto, 2 Não pessoas vai de render, né? Libra. Talvez fique uma coisa mais demorada ali, porque é da natureza deles serem um pouco mais devagar, mais perdidinhos ali. Vitor, é super interessante esse trabalho para empresas. Fazer um levantamento e ter ali, junto com o teste comportamental, igual eu faço, né? Na gestão de pessoas, eu faço o teste comportamental para o líder ou para o gerente analisar, né? Quem é dinâmico, precisa ser mais direto, Sim. né? Quem tem dominância, quem é influência. Fazer o signo é muito legal para você trabalhar ali a Mas gestão você de sabe pessoas, que hein? Existem algumas empresas hoje que elas estão levando em consideração Eu a acho. astrologia, e eu tenho alguns clientes que são donos de empresa, e quando eles precisam contratar algum cargo de confiança, ou pessoas, olha, eu preciso contratar um gerente de estoque, que precisa ser uma pessoa muito organizada, muito Aham. disciplinada, eles me levam lá, eu tenho essa opção, essa opção, essa opção, Sim. dá uma olhada aí para ver, né, o que é melhor, qual deles tem um perfil que bate mais com isso, né? Legal. Então, E aquela questão, por exemplo, assim, meu signo é assim, mas acho que a Van até comentou, né? O ano passado eu fiz um mapa Sim, e falou que o meu ano ia ser de tal forma e não foi. não foi. Assim, Eu tinha ficado tem tão aquele negócio feliz. Que todo mundo fala até na internet, a gente vê, né? Entrou em Mercúrio retrógrado. E essa Que droga lá. desse Mercúrio, depois eu quero que você fale disso. Essa droga desse Mercúrio retrógrado. Isso. Oh, tem E Mercúrio. todo mundo entra nesse Mercúrio retrógrado. E quando que eu vou entrar, pelo amor de Gente, eu não gosto dessa época. a primeira coisa é, quando a gente, isso que ela fez, que deve ter sido uma revolução solar, né? Uma revolução solar é um cálculo que a gente faz de um aniversário até o outro, onde a gente vai Isso, ver exatamente. o seu ano pessoal, como o céu vai se movimentar. Só que a gente precisa lembrar que assim, os astros inclinam, mas eles não definem. Então, isso eu brinco até com eu dou curso de tarô também, e estava falando há 2 semanas agora, numa aula com os alunos, de muitas vezes a gente dá uma previsão positiva para a pessoa e fala, olha, eu vejo uma melhora em tal área. E em vez da pessoa pegar aquilo e produzir em cima daquilo, ela descansa naquilo. porque acho que vai acontecer naturalmente. Porque, olha, já foi dito o quê? E aí eu relaxo. E aí eu perco aquela energia, né? Eu mesmo, como tarólogo, já fiz algumas previsões. Eu tenho, inclusive, isso é um amigo meu, onde ele foi jogar, olha, Vitor, porque eu tô na empresa e eu tô me esforçando, e as previsões eram ótimas. Olha, realmente você vai conseguir o cargo, vejo isso pra você. Passa uns 40 dias, ele volta. Ele fala, outra pessoa foi colocada no meu cargo e eu não fui. E realmente eu tava me esforçando muito e você viu aqui o que aconteceu. Na hora que eu abri o jogo pra ele, eu falei, olha, o que você mudou? Porque o jogo tá falando que você desanimou. Ele falou, não, eu estava muito cansado, porque eu estava produzindo a mais para conseguir o cargo. O dia que eu vim aqui, que você falou que eu ia entrar no cargo, eu voltei à minha produção normal. Eu falei, aí você deu um tiro no pé. Por quê? Eles estavam gostando daquele movimento. A hora que você para o movimento, você muda o destino. Então, muitas vezes a gente tem essas previsões e isso é uma tendência. Só que você pode acabar não aproveitando, e nós somos impactados pelo destino de todos aqueles que convivem com a gente, né? Então, muitas vezes, ela recebeu uma previsão de um mês excelente. Só que ela tem um sócio. E aí, esse sócio, naquele mês, seria um mês catastrófico. E aí, a catástrofe dele anula um pouco a bênção dela, porque trabalham juntos. A gente divide, quando a gente mora com as pessoas, então, por exemplo, a gente divide o destino dos filhos, a gente divide o destino dos nossos companheiros. Por isso que eu não namoro.
Entende? Porque se muito você difícil. convive ali com a pessoa, muitas vezes você está em um excelente momento, mas o outro não está. E aí ele acaba puxando a tua energia Pra pra baixo. baixo. Mas né? Ao contrário, desculpa. Não. E ao contrário, a minha energia tá muito alta e a do outro tá baixa e eu consigo contaminar ela com a minha pro positivo e não ele com o meu Você negativo. consegue, mas a gente diz que o negativo acaba Era o que eu ia falar contaminando. agora, É. negativo. É porque o negativo é denso, né? O negativo ele é pesado e o positivo ele é sutil, ele é leve. Então é muito mais fácil você pesar Porque uma eu já pessoa. Né? escutei assim, até assim, tal pessoa é tão negativa, eu nem quero ficar próxima tal. E eu, capricorniana teimosa, né? Faço o quê? Continuo. Insisto naquela pessoa, faço, não, eu vou ser a salvadora. Eita, mas aí a gente tem que tomar cuidado, né? E não entrar nesse lugar da salvação e entender que o contamino, que o negativo tem um poder de contaminar é muito grande. Mas, né? Aí eu não vou saber te dizer o porquê que ele errou, mas Não, mas Isso. você sabe o que ele falou? Tava assim, a partir de agosto, isso ano passado, essa fase ruim que você tava passando, você sair dessa fase ruim, vai entrar numa fase boa, continuando na fase ruim até agora. Ó, vai fazer um ano, tô na fase ruim até agora, você faz, você vai Talvez é o seu olhar. Eu fico com. Não, É sério! Não tava, não, eu tenho um mapa até hoje. Talvez é o seu olhar que tá querendo olhar tudo negativo. Eu tento olhar coisas positivas, mas ninguém colabora. o que acontece é que astros muitas vezes, assim, nós temos fases kármicas, né, dentro do nosso mapa. Então, por exemplo, todo mundo entre os 27 e 28 anos acaba tendo uma crisezinha. Porque a nessa gente. idade? Porque a gente tem um negócio chamado retorno de Saturno. A cada 28 anos ele volta. Então ele volta aos 28 56. e depois ele volta aos 56. Nossa, sério? É. Logo, logo, eu posso O retorno de Saturno é um período kármico, é um período que a gente é convidado a refletir sobre toda a nossa vida. Então é como se Deus levantasse todas as poeiras. Você tem certeza que é só com essa? Não pode ser, tô achando que eu tô passando por isso. E existem alguns movimentos do Quirón, de várias outras estrelas. Então, muitas vezes, o que acontece? A gente olha pro mapa e fala, olha, você estava passando por um período que era muito ruim, e aí ele termina. Agora você vai passar por um só ruim. Menos pior. Você saiu do karma. Só que isso não significa que vai ser aguinha com açúcar, sabe? Então, Até porque tem também as consequências das nossas ações. Sim, aí vai E ver. muitas vezes eu já atendi pessoas, por exemplo, que elas entraram em um bom ciclo, mas a hora que eu olhei o movimento ali do mapa delas, eu falei, olha, você encerrou o teu ciclo ruim em outubro. Só que você só vai ter melhoras daqui 6 meses, porque essa bênção ela vai entrando devagarzinho, vai demorar um pouco para você sentir que você tá nesse novo ciclo. Então tem pessoas que terminam um ciclo ruim ali, um ciclo kármico, mas elas vão demorar 6 meses, 1 ano e meio pra falar, não, agora eu senti que então eu ainda entrei. tem esperança. Agora eu senti que eu entrei num bom, porque você saiu do ruim, mas talvez não teve um movimento positivo ainda ali no seu céu, mas depois acaba acontecendo. O que é Mercúrio retrógrado? Mercúrio retrógrado. Eu não gosto dele. Mercúrio é um planetinha safado da astrologia. Safado da astrologia. Que rege a comunicação, a tecnologia, as viagens. Ele é o signo do movimento. Ele é o planeta do movimento. E ele tem um movimento, né, no seu movimento ali, ele tem um movimento de retrogradação. Significa que é como se a Terra andasse para um lado e ele fizesse um movimento para trás. E quando ele faz esse movimento para trás, ele tira a força de todos esses movimentos. Então a comunicação se atrapalha, as viagens se atrapalham, os papéis se atrapalham. E ele vive fazendo. Ele tem ano que ele faz isso 3, 4 vezes. Mas ele faz com todo mundo ao mesmo tempo, cada signo vai estar no seu momento. Ele faz com todo mundo ao mesmo tempo, só que cada vez que ele entra, ele vai atingir signos em particulares. Né? Os regidos por Mercúrio, que é Gêmeos e Virgem, sempre vão sentir mais, porque são regidos por Mercúrio. Mas ele vai ter movimentos específicos ali pela data que ele entrou e pela data que ele saiu, que ele vai impactar. Olha, dessa vez ele vai impactar mais
Leão e Sagitário. Dessa vez ele vai impactar mais Escorpião e Capricórnio. E até mesmo algumas áreas, né? Dependendo de como ele entra. Ele, olha, agora é o momento que ele vai reger mais comunicação, tecnologia. Aí a gente vai ter problema com computador, com internet, com celular. Olha. Tal momento ele vai prejudicar mais as viagens. Então depende do momento que ele entra ali, ele prejudica áreas específicas. Gente, tá presente em tudo na nossa vida. Bem, aconteceu ano passado, ele entrou bastante. Mas teve uma dessas vezes que ele entrou, nossa, foi tétrico. Mas se teve eu não uma me outra que engano, foi neste tranquilo. momento que nós estamos gravando, Mas ele que- saiu há 2 dias. Até 2 dias glória. atrás ele estava Aleluia, glória, retrógrado. E aí ele volta. E mais o pessoal mais fica em pânico quando ele volta, que diz que Mercúrio retrógrado traz de volta os ex, as coisas mal resolvidas, não Quando né? ele volta, pelo amor de Deus. Deixa aí já no ar pra todo mundo se preparar. É a data certinha do próxima retrogradação. Eu não vou saber, mas vocês ficam de olho aí na internet, que sempre sai uma Todo notinha. mundo posta. Ele está retrógrado, tome cuidado. Ó, né? horóscopo chinês, hoje em dia não se fala nisso. Se fala Rato, não muito sei o quê. pouco. Muito né? pouco. Isso fala era de muito. antigamente, viu, gente? Eu via muito antigamente. Isso é de antigamente. Mas assim, eu não sou um especialista nesse tipo de astrologia, porque tem um outro estudo. Só que ela faz muito sentido quando a gente faz as comparações. E uma coisa é realmente assim, muito poderosa. O Ano Novo Chinês. Então, quando os chineses fazem, porque eles têm todo um cálculo lá diferente, que eles falam, É o olha, ano do... é o ano, então nós estamos do ano da serpente, e realmente, a hora que a gente vai ver a descrição, faz todo o sentido, né? Então, quando tem essa mudança, inclusive, ano que vem vai ser o ano do cavalo, que é o ano do fogo, do trabalho, do impulso, da guerra, Ih, né? Esse ano é da... Esse ano é da serpente, né? Que fala de transformação, de mudança, e a gente pode olhar para o mesmo. mundo de uma forma geral, que está tudo se transformando numa velocidade muito, muito rápida, É uma coisa né? A gente está mu- trocando de pele. Antigamente o pessoal acreditava nos signos, hoje nem tanto isso. Imagina no horóscopo chinês. Eu lembro que o meu, na minha época, acho que eu tinha consultado, era rato, não tenho certeza. Porque o que acontece? Nas revistinhas antigas, né? Vinha falando os Nas signos, revistinhas antigas. os nossos tradicionais, mas vinha falando de astrologia chinesa também. Para você que é rato, para você que é serpente, Você sabe pra qual você que que é? é cavalo. Não, é pelo ano? Qual que você é, Victor? Eu sou o rato. Você também é rato? Eu sou o rato. Eu não sei, depois eu vou pesquisar. Que legal. Eu sou rato. 1986. Mas ele é que nem a nossa astrologia, são as datas, né? É da... Do Ah, mês isso. tal, do dia tal, do mês tal, até o dia tal do mês tal, dentro desse ano e tal. Dentro do ano. Ele tem as divisões. Eu sou rato também, porque eu sou de 22 de maio. Então eu sou do finalzinho. Você é do dia 22 de maio? Eu sou do finalzinho de touro, começo de gêmeos. Então eu tô muito mais perto de touro do que de gêmeos. Eu sou do dia 17. Eu ia Bem te perguntar isso junto. também. Os signos, eles sempre pegam 2 meses. A maior parte. Sim, 2 meses. Aí sempre fala, né? Quem é, por exemplo, o Capricórnio de dezembro, nossa, é tão diferente do Capricórnio de janeiro. Sim, é diferente. A gente fala que tem uns decanatos, né? Então, os primeiros 10 dias, o segundo e o terceiro, e realmente Tem influência. vai ser diferente. Porque o que a gente diz assim? Por exemplo, o geminiano que nasceu nos primeiros 10 dias de Gêmeos, ele está muito próximo de Touro. Então, ele vai ter uma influência dessa energia taurina. Então, ele vai ser um geminiano de um jeito. O geminiano que nasce no meio, ele é o geminiano por sangue. Porque ele não tem influência de Ele ninguém. tem gêmeos com gêmeos. Gêmeos com gêmeos. E o geminiano que nasce no terceiro decanato, ele está perto de câncer. Então, ele já vai ter uma influência ali. Então, vai dando uma temperada, vamos dizer assim. Diferente. Agora, eu quero fazer um bate-bola com você, signo por signo, no romance, no amor. Dá pra fazer? Dá. Vamos chegar aqui. Uma característica, como ele é. Vamos lá. Ares. Intenso. Tudo ou nada, assim. Touro. Cuidado com o que você vai falar! Tô brincando. Conquistador. Todo quando quer uma pessoa, meu bem, eles são porreta. Do mesmo jeito que tá porreta aqui do não quero mais, quando fala que quer também, são... Conquista. Sim. Gêmeos.
Imprevisíveis. O geminiano é aquela pessoa no relacionamento que de manhã ele é um jeito, de noite ele é do outro, e ele é cheio gostando e acorda de ano. ele é cheio de surpresas. Câncer. Apegado. Canceriano é apegado, ele gruda que nem um chiclete. Leão. Bondoso Sério? e egoísta, né? Ah. Ele é bondoso, ele é super generoso, mas ele é ele, né? Ele, primeiro ele. Entendi. Virgem. Dedicado e prático. Libra. Romântico e truqueiro. Gente, fiquei Esperto livre. Escorpião. Sensual, o mais sensual de todos. E rancoroso. Rancoroso. Não machuca escorpião. Ele nunca mais vai te perdoar. E vai se vingar ainda. Vai se vingar. Sagitário. Livre e divertido. Capricórnio. Fiel e constante. Né? A gente diz que gostar de Capricórnio é gostar da rotina, é gostar de algo, né? A gente não pode esperar de Capricórnio aquela coisa que cada dia vai ser uma aventura. Não, ele é prático, ele gosta das coisas que são seguras ali. Ai, né? mas eu devo ter depois de fazer o meu mapa, porque eu sou muito assim, da conquista. Eu preciso ter isso em mim, sabe? Eu tenho tanto que conquistar quanto ser conquistada quase que Mas é diariamente. um desafio, né? Capricórnio, desafio. ele é louco no desafio, né? Se fala pra ele que ele não pode, ou que ele não vai Nossa! conseguir, ele fica enlouquecido no negócio. Bom, você tá me dando uma Aquário. cada dica pra fazer ela me ajudar na mudança. Aquário, meu amor. Aquário, amigo e desapegado. Desapegado. O amor de Aquário é o amor do amigo. E é um amor que você não pode aprender muito dele, não, senão ele espana. É verdade. Peixes. Romântico, o mais romântico e explosivo, né? Peixes têm uma combinação ali que eles são bem amorosinhos, mas quando eles se transformam também é um Que legal. tsunami, assim. E tem alguma ligação essa questão, por exemplo, assim, tem alguma tendência, alguma procura, por exemplo, por médicos, tanto psicólogos quanto psiquiatras? Como que tá a medicina, assim, olhando? Porque a gente tá falando tanto de comportamento que acho que essas duas áreas, elas utilizam, não utilizam? Vai muito do profissional? Vai muito do profissional. E o que nós temos hoje, assim, nós temos uma procura muito grande de psicólogos tradicionais, de psicanalistas, que estão saindo ali da sua caixinha do tradicional e olhando para a astrologia como uma ferramenta de autoconhecimento e também de entender melhor o seu paciente. Então, a gente tem muito terapeuta, muito psicólogo, que ele se utiliza, ele não vai ser astrólogo no sentido de ele não vai ler o mapa astral do paciente, ele não vai fazer previsão, ele é terapeuta. Só que ele vai olhar para o mapa ali para entender quem é essa pessoa que está sentada aqui na minha frente, né? Porque a gente diz assim, aquilo que é normal para um macaco é estranho para um peixe. Então, a gente tem que entender as pessoas como seres únicos. E a astrologia, ela nos dá essa possibilidade de, olha, essa pessoa, ela é assim, né? Como eu falei da questão, eu sou um geminiano ciumento, que não é uma característica de gêmeos. Então, só que a hora que você olha para o meu mapa, existem vários fatores ali, como o ascendente em escorpião, que dá esse toque dos ciúmes. Então, não adianta porque eu preciso ser desapegado, porque eu preciso ser mais geminiano, eu preciso... Não, é da minha natureza ter essa tendência. E aí eu vou fazer as pazes com isso e tentar me policiar ali. Ai, que lindo. E o tarô, como ele tá ligado com a astrologia? É ligado ou não é ligado? Eles são linguagens diferentes. Existem tradições que associam algumas cartas do tarô com signos. E existem pessoas que vão prever para os signos, né? Então, hoje você vê muito na internet o mês de Áries através do tarô, o mês de Gêmeos através do tarô. A astrologia não reconhece isso, porque a gente vai entender que os arianos, eu preciso olhar para Áries como um signo, entender o que vai acontecer no céu e não através das cartas. Mas como eu também sou taróloga, eu vou dizer que isso funciona, né? Entendi. Mas a astrologia tradicional, ela não vai reconhecer essa linguagem. Eu acho que o tarô tem mais preconceito, né? Porque assim, pra mim mesmo, eu comecei a ter contato até através da Marcela, que é amiga em comum, Sim. tudo.
Porque como que se explica, assim, já que você é um especialista da área, essa leitura das cartas, assim, essa energia que movimenta essa resposta das cartas ali na mesa? Nós lemos tendências, né? A gente diz que o tarô ele funciona na sincronicidade. Então, se eu estou tendo, é como eu ter um mapa ali. Olha, você está seguindo essa rota. Essa rota vai te levar em determinado lugar. Então, a gente fala que o tarô ele é um mapa também das nossas atitudes. Então, se você chegar lá, Vitor, eu estou em dúvida entre abrir tal negócio e tal negócio. Você está me dando 2 rotas. E aí eu vou te dizer, se você seguir por este lado, a tendência é X. Se você seguir por esse lado, a tendência é Y. Então o tarô ele vai trabalhar nessa questão da tendência, né? Ó, a tendência disso é dar muito bom, isso aqui tem mais caminhos, a energia flui melhor por esse lado, né? Mas eu vou te falar que o tarô ele é muito mais procurado do que a astrologia. Por quê? O tarô ele entra nesse lugar da previsão do futuro. E a astrologia hoje ela é uma ferramenta de autoconhecimento. E que o autoconhecimento ele não é. Então a astrologia ela é famosa, que é essa coisa dos signos, mas as pessoas procuram muito mais o tarô para saber as respostas, para entender se o outro gosta, se não gosta, se tem futuro, se não tem futuro, do que a astrologia para o autoconhecimento. Eu amo ler tarô. Eu leio mais ou menos uma vez a cada 2, 3 meses. Eu amo, sou apaixonada. Mas você pode ler pra ela? Não, eu vou tá. ler. Pra mim sempre acertou. O tarô pra mim, assim, é batata. Nossa, muito bom. Muito Olha, bom. Eu gosto muito. Que ter alguma preparação da pessoa, não de quem tá lendo, né? Claro que aí tem que ter. Mas eu digo assim, se eu vou pra fazer uma leitura. Olha, não uma preparação, a gente diz que precisa ter uma abertura. Então eu preciso estar ali aberto, eu preciso ter alguma afinidade com aquela pessoa, eu preciso ter uma afinidade com aquilo, tanto que eu por exemplo, já deixei de fazer leituras porque eu cheguei lá e falei, por que você tá aqui? Eu tô aqui porque fulana me trouxe, porque ela quer que eu leia. Falei, então Então vai. Vou ler. Então pede pra fulana vir ler, ela pode perguntar sobre você, mas não faz sentido. A pessoa que chega e fala, olha, eu não acredito nisso, eu vim aqui para ver se isso funciona. Não, querido, não é assim que funciona. Então, você vai ter a sua experiência, depois você volta uma hora que você acreditar. E você precisa ir com clareza do que você quer saber, né? Porque tem muita gente que senta na frente e fala, vê aí. Não é assim que funciona, vê aí o que vai acontecer. Não, quanto mais eu chegar lá com as perguntas eu quero saber de um projeto que eu quero abrir, eu quero fazer uma mudança de casa, eu quero comprar um carro, estou pensando em uma viagem, eu quero saber a respeito da minha saúde. Quanto mais eu conseguir direcionar, melhor vai ser a sua consulta. Que legal. Você já deixou de fazer alguma coisa por conta da leitura? Já, com toda certeza. Vários, principalmente coisas que são grandes, de projetos de trabalho, viagens, que a gente olhava ali, por exemplo, a escola que eu faço parte, a gente dá aula em Portugal também. E no início antes da pandemia acontecer, a gente começou a tirar no tarô. Eu e os outros professores. E sempre saíam cartas muito ruins, assim, mas a gente não estava conseguindo entender. Porque era um desastre, assim. Tipo, olha, vai ter alguma coisa muito ruim. E a gente não conseguia entender. A gente falou, então a gente não vai, vamos esperar um tempo. E aí, 15, 20 dias depois das nossas leituras, estourou a pandemia. E aí a gente falou, tá aqui, por que a gente não podia ir? Né? Porque a gente via que tinha algo muito ruim ali, mas a gente não tinha clareza, porque não estava acontecendo nada, ninguém sabia de nada. Foi muito rápido. Né? Foi muito rápido. E 20 dias depois, e os aeroportos fechados e aquele caos todo. Ia ser um projeto de fracasso. Ia ser. E a gente podia ficar preso lá na Europa, né? Como é que ficava lá, que ia todo mundo para Portugal dar aula, né? Nós íamos em 13, a gente falou, não vamos, e depois a gente ficou sabendo da notícia. Então, sim, muitas coisas a gente já deixou de fazer. Sim. Confiando. Legal. E é interessante, então, por exemplo, para uma resposta de uma tomada de decisão, fazer várias vezes, né? Com antecedência, assim. Sim. Quando coisas importantes, coisas grandes, olhar com antecedência, né?
E eu falo assim várias vezes pra você entender as respostas. Não necessariamente várias vezes, né? Até porque você não pode ficar repetindo as perguntas. Uma vez que ele dá que não, não. Você não pode ficar tentando mudar a resposta ali, né? Entendi. O que você pode ir vendo são as alternativas do, olha, eu tô querendo abrir um trabalho, uma coisa profissional. E muitas vezes eu falo, olha, não, muito, muito desafiador. Olha, e se eu abrir com sócio? Olha, já melhora. Ó, em tal lugar não. Em outro lugar, tá. Aí já vem uma resposta melhor. Então, quando eu vou dando possibilidades, aí a coisa vai melhorando. Entendi. O mapa astral, ele leva em consideração algumas informações fixas. Então, ele não vai mudar. Se eu fizer meu mapa astral, ele vai ser o único. O seu mapa astral, ele vai ser um só para a vida toda, né? Por isso que, por exemplo, ele é uma coisa um pouquinho mais cara, porque você não vai ficar fazendo muitos, né? Então, que é o dia, a hora e o lugar que você nasceu. São essas três informações que a gente precisa. O que acontece a astrologia, ela tem vertentes. Então, existem astrólogos que vão levar o seu mapa mais para um lado de autoconhecimento, por exemplo, de quem é você, a sua missão aqui. E existem astrólogos que vão ser mais preditivos, que vão falar mais do seu futuro. Olha, você tem uma tendência a ter um casamento, 2 filhos, a abrir uma empresa, que eles não vão falar tanto de comportamento, né? Então, cada astrólogo que você fizer, claro que ele vai ter a linguagem dele, mas aquilo não vai mudar, né? As posições ali do seu mapa, elas não mudam. E quando, se eu for te procurar, eu posso pedir as 2 vertentes ou não? Cada especialista normalmente tem Não, cada especialista tem... Né, o que nós fazemos, né, o que nós fazemos, não, assim, o que eu faço quando a pessoa chega, eu pergunto para ela, olha, qual é o seu objetivo com esse mapa? Entende? Você quer isso? Então tem gente que chega, olha, eu quero entender mais da minha missão, eu quero uma coisa mais espiritual, né? Das minhas energias, ok. Tem gente que chega profissional, eu quero saber da minha área, porque eu tô escolhendo uma faculdade. Tem gente que fala, olha, eu tenho... né, uma questão afetiva, eu tenho azar no amor, eu preciso entender. Porque muita gente chega lá e fala, eu quero entender por que eu não dei certo, por que eu não casei, por que eu não tive filhos. E muitas vezes o mapa ele vai ter essa resposta. Aquela resposta ali. Então, a gente pode... Claro que a gente vê todas as áreas, mas muitas vezes a pessoa ela quer que uma área em específico seja mais profunda, né? E aí a gente faz isso. Não, mas eu já, tipo assim, eu tô meio tranquila porque eu já casei. Eu já tenho minha filha, que é minha riqueza. Então, assim, se por acaso for para continuar nesse rolê, tá ótimo pra mim, sabe? Porque eu já deixei minha semente no mundo, como falam. Eu tô tranquila. Gente, eu tô com 2 gatos, minha filha, meu aquário. Ai, não, se não abrir a porta do carro, pra mim nem vem. Então, tá Vitor, a gente brinca com essa porta do carro, porque ela tá me provocando. Todo episódio ela tem que falar, porque eu sempre bati na tecla de que tem algumas coisas que eu não abro mão de um homem ter que fazer pra mim, e abrir a porta do carro ficou uma... Tem que abrir a porta do carro. Você falou que você é pisciano? Ele abre a porta do carro. Ele abre. Claro, pisciano abre a porta do carro. De primeira não, nem se atentava. Mas eu falei uma vez, agora eu não preciso falar mais. Sim. O homem de água, né, fica aí a dica pras meninas que querem uma pessoa mais romântica, um homem de água, né? Então, um homem de peixes, um homem de câncer, um homem de escorpião, eles têm uma característica mais principesca, assim, né? Eles têm essa coisa, eles adulam mais, eles são mais... Não é difícil. Às vezes, como tem as vivências, as experiências, perderam, mas com facilidade se resgata. Sim, e a água, né? Uma característica legal da água ela é mutável. Então, são pessoas que... aquilo que você falar que você precisa delas, elas vão se moldar. Porque a água, como a gente coloca ela no copo, ela tem uma forma, você coloca ela no gelo, ela assume outra. Então, as pessoas de água, elas são mutáveis e elas vão fazer essas adaptações com facilidade para agradar o outro, né? E os homens de terra? Os homens de terra, eles costumam ser mais práticos e eles são mais gelados, assim, né? Eles são mais... na deles, apesar de que a minha experiência aí com touro e com virgem, eles são pessoas mais dedicadas dentro da família, dentro do relacionamento. O homem de Capricórnio, que ele vai ser um pouco mais distante, mas ele vai ser aquele homem muito preocupado
com o sustento da família, ele é provedor. Então, porque a terra está ligada ao material, né? Então, são aqueles homens que eles vão entender que é importante o que eles podem proporcionar para o outro, né? E o de fogo? O de fogo vai ser aquele intenso, né? Ele vai ser super sexual, e ele vai ser aquele para todas as horas. O que acontece é que eles são mais esquentadinhos, eles brigam com mais facilidade, eles podem ter um quê de mais agressividade ali. Então, tem gente que gosta e tem gente que já acha isso mais difícil, né? Sim, aí ficou faltando o ar. O ar, ele vai ser o amigo, né? A gente brinca que o amor do ar é o amor do amigo. Então, Gêmeos, Aquário e Libra vão ser amigos. Se você quer uma coisa muito romântica, muito... talvez você não vai ter. Mas você vai ter o companheiro de todas as horas, de todas as viagens, de todos os rolês. É a conversa sem fim. Exatamente. Para você se relacionar com a pessoa do ar, você precisa gostar de conversar. Que a gente legal. fala mesmo. O ar é falante. Que legal. E aí, Ivan, mais dúvidas? Não, ele tá falando, eu tô... Lembrando. Na hora que ele falou Ares, eu... Vixe! Não. O Ariano, coitado, ele tem uma fama ruim na astrologia, né? Tem uns arianos que Jesus amar. É porque Áries é o eu, né? Áries é o representante do ego, apesar da gente ter leão como essa coisa do ego e da vaidade, mas leão é a vaidade do sol, eu preciso brilhar, né? E Áries é importante o que eu quero, o que eu penso, eles são a individualidade. Né? E eles têm uma dificuldade, assim. Então, por exemplo, a gente diz que o conselho de Áries é uma patada no elefante, né? Eles não conseguem, amiga, eu preciso te dizer uma coisa. Não, você tá vendo que você tá sendo burro com isso que você tá fazendo? Que esse é Áries, né? Então, eles são mais diretos ali. Mas assim, direto sendo grosso, né? Eles têm uma tendência ali. É melhor, eu nem vou comentar, porque vai dar muito problema pro meu lado, mas, gente... tem um signo, assim, que é bom em tudo. Fala assim, nossa, esse aqui, ele é bom pra tudo. Pra relacionamento, pra amor, se for teu filho, se for pra trabalhar. Olha... Mais fácil, assim. Porque não mais fácil, mas talvez seja bom mesmo. É flexível, ao mesmo tempo é trabalhador, sabe assim? Tem muitas características Dentro positivas. da astrologia, nós aprendemos que Escorpião é o poder manifestado. Então, a gente diz que as pessoas de Escorpião, elas são as mais poderosas do zodíaco. Olha. Né? Só que eles precisam ser bem orientados. Porque eles podem perverter esse poder e se autodestruir, porque eles são autodestrutivos. Mas Escorpião tem essa coisa do quando eles vão para o trabalho, porque Escorpião é intensidade, então é tudo muito. Então, quando eles estão trabalhando, eles colocam toda a força no trabalho. Se eles estão estudando, eles vão estudar aquilo profundamente. Se eles estão amando, eles entregam a alma dentro de um potinho, assim. Olha. Só que eles têm uma tendência para a sombra, né? Então, se isso cai para o lado errado, aí eles vão para o rancor, para a vingança, eles vão ir para a autodestruição, né? Então, precisa tomar um pouquinho de cuidado. Mas a gente diz que o poder, a força de resolver qualquer coisa estaria na mão. E um péssimo. De Escorpião. Perguntei de um bom e um péssimo. O péssimo, olha, para mim, eu acho que, e é uma coisa até minha nas relações e orientando, né, nas relações tanto profissionais quanto pessoais, eu acho que Libra é muito difícil. Sério? Por quê? Libra, dentro da astrologia, ele é o único que o símbolo é um objeto. E o que isso significa? Porque todos os outros são animais ou pessoas ou seres místicos. Eles são os que não se movimentam, né? Normalmente então, eu tenho amizades que a gente encara muito como indecisos, né? Mas Libra tem essa coisa do... eles são diplomatas, né? E aí eles não se decidem. Eles têm essa coisa do será que... E nesse será, o tempo passa, eles perdem oportunidades. Então, eu, quando convivo com pessoas de Libra, é difícil porque dá essa coisa do vamos, filha, acorda, sabe? Vai, age, vamos agir, né? Então, isso eu acho muito difícil em No Libra. geral. No geral,
o libriano, e eles me relatam, né? Eu sou novinho, mas eu atendo há 15 anos já, né? Então, em todos esses anos aí de atendimento, eu ouço muito eles mesmos reclamando dessa característica, do eu queria dar conta de escolher com mais facilidade, resolver com mais facilidade, e também tudo aquilo que a gente falou de Áries falta neles, né? Então, muitas vezes eu precisei gritar, eu não consegui, eu precisei xingar, eu não consegui, eu precisei me defender, eu não consegui, e é onde eles vão acumulando alguns sofrimentos ali. Muito bom. Tava alguma coisa aqui. Ah, tá. Como que foi a descoberta, se chegou, né, passa pelos estudos, dos símbolos de cada signo? Por que uma cabra? Foi a ligação? Há uma associação com, isso é mitológico, né, com o desenho que as estrelas formam. Então isso está relacionado lá no início com a questão da mitologia grega, né, então onde existe essa cabra com Capricórnio, o aguadouro, que é o símbolo de Aquário, que é um homem despejando a água para fora. Entendi. Né? Então há essa mistura de mitologia dentro da astrologia, onde esses símbolos... Só que estes símbolos, eles também foram mudando com o passar do tempo. Então, por exemplo, antigamente o símbolo de Escorpião era uma fênix, que era morrer e renascer quantas vezes forem necessários. O símbolo de Gêmeos era um anjo e um demônio. Aí um anjo e um demônio fica muito pesado. E aí eles colocam 2 pessoas, 2 gêmeos, né? Mas isso vai mudando ao passar do tempo. Entendi. Vamos, mais alguma pergunta? Não vou falar dela. A pessoa desacredita, eles mudam o símbolo. Ah, novidade! Aí a pessoa desacredita, passa tempo. Ah, novidade! É mais ou menos isso. Não, as minhas perguntas... Se a gente for começar a discutir assunto aqui, eu vou começar a falar mal de signo, não vai dar certo. Ô, Vitor, fala as suas redes sociais, como te encontrar. Vitor Augusto, né? A gente vai te achar ali pelo Instagram. Mas lá no ali... Instagram eu estou como @souvictoraugusto. Tô no TikTok, tô no YouTube, no canal, tem o meu canal também, só vocês colocarem. É @souvictoraugusto. E o que lá, você traz ali nos seus canais? E eu tenho, Instagram e TikTok, as coisas do dia a dia, trago um pouco de astrologia, um pouco de tarô, ensino muita coisa, ervas, banhos, defumações. Ai, que legal. No YouTube a gente tem alguns conteúdos maiores, então também tem uma questão de pequenas aulas ali, ensino alguns rituais. Final do ano, que já tá aí, né? Eu faço as previsões, ensino as simpatias. Então, o YouTube tem bastante. Mostro decks de tarô. E eu tenho um site também, né? Eu tenho um blog que eu escrevo. Então, tem uma O que série... a gente pode consumir do Vitor Augusto no site? No site... Tem um pouquinho sobre numerologia, tem alguns rituais que eu ensino. Vocês vão entrar lá, assim, vai ter um mergulho dentro desse universo, e eu vou mesclando. Então, uma hora tem uma receita de uma simpatia, uma hora tem uma previsão da astrologia, uma hora falando um pouquinho de tarô. Como um bom geminiano, nunca fica no assunto só, né? Verdade! Vai mesclando, porque esse é o problema de Gêmeos, nunca... uma unidade, né? Eu sempre conheço dual. excelentes comunicadores e são de Gêmeos. Se você perguntar, de Gêmeos. Ele é o grande regente da comunicação. Que legal. É a fala. E só um adendo, que eu tô falando aí todos os episódios. O Vitor Augusto, ele é um palestrante do Evento Despertar, o evento que acontece agora em setembro. O que podemos esperar, Vitor, lá no evento? Que vai ter um pouquinho de um outro contexto, né? Lá no evento, vocês vão ter o Victor como terapeuta. Eu me sinto muito honrado, até que toda vez é o terceiro convite. O terceiro ano do evento, e o terceiro ano do Victor. A Marcela fala, olha, você é o único que tá comigo desde o começo. E, se Deus quiser, vamos continuar ali. E eu trago movimentos sistêmicos, né? Eu vou trazer um pouquinho ali de constelação, e a gente vai para uma parte mais prática. No primeiro ano eu trabalhei com o pessoal a mudança de carreira, uma nova profissão, e foi muito fantástico. Muita gente que saiu dali realmente mudou de profissão, conseguiu uma nova carreira. Ano passado eu trabalhei o sucesso, e esse ano, a pedido, inclusive, eu vou trabalhar o quebrar os limites. Né? Porque muitas vezes a gente chega num ponto da nossa vida que você fala, olha, eu cresci, eu expandi, eu fui. Só que aí eu cheguei
eu pulei uma cerca, encontrei outra cerca, Aham. né? E aí a gente vai trabalhar essa quebra desse limite, né? Porque a gente tem tudo dentro da nossa cabecinha que para mim sucesso é isso, sucesso é aquilo. Cheguei em tal carro, não consigo trocar, cheguei em determinado valor, O negócio né? do dinheiro, né? O negócio do dinheiro. Muitas vezes eu me deparo, por exemplo, com um valor e eu não consigo passar daquele valor. Por mais que eu me esforce, aí entra um cliente, o outro sai, acontece, sobra um dinheiro, parece que acontece uma coisa na minha casa, no meu carro, para comer aquele dinheiro, que é o limite, né? Então nós temos um limite financeiro dentro da nossa cabeça. E esse ano a gente vai trabalhar para quebrar esses Fantástico. limites aí para o pessoal conseguir ir além. Vou trabalhar o ilimitado. Ai, fantástico. Legal. A Van vai estar lá, viu, com a gente. Olha, A Van não garante, não. Ela tem compromisso, mas já falei pra ela. pode A Van tem um monte de compromisso. Mas ó, tá aí no segundo dia, pelo menos, pra Não, fazer um exercício ela falou, eu comigo. falei, grava, depois me mostra. Não, tem que estar lá, presente. Finalizar? Eu vou deixar Vamos. você finalizar. Pode ser? Você começou, ela Claro. começou. Lembrando que todas as redes sociais, o site, o YouTube, depois vai estar na descrição desse vídeo que vocês estão assistindo aí e na descrição das plataformas de áudio também, onde vocês podem ouvir esse podcast. Sim, maravilhoso. Quero agradecer da minha parte, foi muito, muito bom. Eu, por mim, ficava falando muito, é que eu vou começar a falar mal de algum signo. Ela vai ser bloqueada. Eu vou ser bloqueada, então eu quieta, mas foi muito gostoso e eu gostaria de chamar novamente pra gente Sim. discutir umas outras coisas. Você falou de numerologia, né? Quem sabe? Vamos fazer um também sobre isso. Vamos fazer um específico pra Van, pra gente quebrar esse barreiro dela? Ó, eu Não rola! que muda, só acompanhando, eu aceito, viu? Mas eu quero agradecer, foi muito bom, mas eu quero te convidar pra um de numerologia. Sim, Acho muito vamos, legal. vamos. Bom, marcar. eu também adorei, agradeço o convite, adoro, falo disso, vivo isso, né? E topo o convite, sim, vamos. Bem assim, as portas Vamos estão para a abertas. próxima vez aí. Obrigada, né, por compartilhar todo o seu conhecimento, trazer pra gente, pro nosso canal, pros ouvintes, pro pessoal que tá aqui com a gente, todo o seu conteúdo, a sua sabedoria, porque a gente sabe que todo profissional tem um valor, né, e a gente tenta trazer aqui os melhores mesmo em cada área. Obrigada mesmo por Eu que compartilhar, agradeço o trazer aí convite. todo o conteúdo pra gente, Foi tá? ótimo. E vocês fiquem aqui, é isso que a Van falou, tá? Tiver mais interesse, quebrar objeção, tirar dúvida, procura o Vitor Augusto nas redes sociais, no YouTube, tá em vários canais, naquele que você sentir mais afinidade ou estiver presente, para ele atender vocês. E compartilha, curte muito esse vídeo, né, Van? Pra Opa! chegar aí no número de pessoas. E a gente precisa mesmo, tá? É o nosso trabalho também, é o nosso profissional. Então eu conto com a sua curtida aí no vídeo. Um beijo, um abraço e até o próximo episódio.